Seno e cosseno de um arco trigonométrico. Pessoal, o objetivo da aula de hoje é vocês entenderem como funciona uma circunferência trigonométrica, certo? Então, antes, eu preciso que vocês entendam um plano cartesiano, conteúdo que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. O plano cartesiano é formado por dois eixos, eixo X e eixo Y, tá? O eixo X vocês conhecem também como eixo das abscissas, eixo Y vocês conhecem como eixo das ordenadas. Esse é um conceito simples, mas ele vai ser importante para vocês entenderem a circunferência trigonométrica. No plano cartesiano, vocês sabem que pode localizar alguns pontos. Por exemplo, esse ponto aqui, ele é o par ordenado menos 4 e 2, porque menos 4 está apoiado no eixo X e 2 está apoiado no eixo Y, ok? Eu posso marcar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ele está apoiado em cima do eixo X, então ele é 4 no X e 0 no Y. X e Y. E acredito que nesse ponto, ninguém tem dificuldade em localizar esses pontos. Porém, de onde que vem a circunferência trigonométrica, pessoal? A circunferência trigonométrica, ela vem de uma circunferência cujo o centro é 0, 0, é o par ordenado 0, 0. Só que é uma circunferência que tem raio 1. Então, se eu traçar uma circunferência onde o centro é 0, 0, você vai ter essa circunferência aqui, ó. Essa é uma circunferência trigonométrica. Ela tem raio 1, ok? Só que essa circunferência ela é muito pequena para a gente trabalhar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou aumentar essa circunferência para vocês entenderem tudo sobre ela. Esse ponto P é o que nós chamamos de origem dos arcos, tá? Essa circunferência, ela foi dividida em 4 partes. Então, essas 4 partes são chamadas de quadrante. Esse é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. A circunferência trigonométrica tem 2 sentidos. O sentido positivo, que é o anti-horário, e o sentido negativo, sentido horário. Mas como funciona isso? Na circunferência trigonométrica, já foi explicado para vocês que eu localizo os ângulos. Na circunferência, toda circunferência tem 360 graus. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, tá? Eu posso afirmar que ele tem 30 graus aproximadamente, tá? Um pouco aqui, 45, mais para cá, 60. E aí eu vou conseguindo localizar todos os ângulos da circunferência trigonométrica, todos, ok? Então, para ficar mais fácil para vocês entenderem essa questão dos ângulos, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona os ângulos dentro da circunferência trigonométrica. Então, olha só. Se eu mexo esse ponto P, vai aumentando em graus a circunferência, ó. Eu tenho aqui 0 grau, 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90. Vou aumentando 120, 150, 180, até fechar o ciclo completo. Ó, chegou em 360 graus. E retoma novamente. E retoma. Então, dentro da circunferência trigonométrica, eu tenho isso. Esse é o sentido positivo, que é o sentido anti-horário. E esse é o sentido negativo, anti-horário, tá? O sentido negativo horário, desculpa. E ele é negativo. Então, o mesmo ponto que eu tenho aqui em cima, eu tenho aqui embaixo, só que negativo. Na volta negativo. Que isso é um assunto de uma outra aula, ok? Então, a circunferência trigonométrica, eu tenho a origem dos arcos. Essa origem dos arcos vai descrever uma circunferência que vai ser dividida em 4 partes, que a gente chama de quadrante, tá? E ela tem 2 sentidos, o sentido positivo e o sentido negativo. Como que eu vou entender trigonometria numa circunferência? Porque trigonometria tem a ver com triângulo. E cadê o triângulo retângulo na circunferência? Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Essa é uma nova circunferência
igual a outro anterior. E eu vou localizar nessa circunferência o ângulo qualquer aqui. Eu vou localizar um ângulo alfa, que eu não sei a medida. Vou colocar aqui para vocês, ó. Pronto. Achei um ângulo alfa. E para ficar o nome certinho, eu vou chamar que alfa é o ângulo PAM. Ângulo PAM. Chamei de ângulo alfa, ok? E eu vou colocar um triângulo agora. Vou formar um triângulo aí. Para formar esse triângulo, eu vou colocar aqui com a caneta azul esse segmento aqui, ó. Não, esse segmento aqui. Perpendicular, formando 90 graus. Que eu vou chamar de Q. Então, eu formei meu triângulo, retângulo, tá? MAQ, e ele é retângulo em Q. Se fosse solicitado a vocês agora, calcule seno de alfa. Seno de alfa. Com essa configuração que eu fiz aqui agora, vocês seguramente iam falar que é cateto oposto a alfa, que é o MQ, ó. Cateto oposto a alfa, dividido pela hipotenusa. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, que é esse segmento vermelho. E qual é a medida dele? 1. O raio da circunferência trigonométrica é sempre 1. Então, eu apliquei trigonometria nesse triângulo retângulo aí, ok? Então, eu posso concluir que seno de alfa é a mesma medida MQ, que é essa que eu vou rabiscar aqui para vocês, ó. Isso aqui é o seno de alfa, tranquilo? Tá, mas como que eu vou saber a medida desse segmento? Pessoal, vocês concordam que eu posso pegar essa medida que eu rabisquei aqui, MQ, e mudar ela de posição, trazer ela para cá, ó, para cima do eixo Y? Se eu trouxer esse segmento para cima do eixo Y, vocês concordam que tem a mesma medida, ó? Ó. Então, só mudei a posição do MQ e coloquei ele em cima do eixo Y. Então, pessoal, isso aqui, ó, representa o seno. De acordo que eu vou alterando a posição do M, subindo e descendo o M, tá? Esse segmento MP, ele aumenta e diminui. Conseguiu imaginar? Não, não consegui imaginar. Então, pessoal, vamos olhar para essa circunferência aqui, ó. Esse é o triângulo, tá? E observa que de acordo que eu vou mexendo o P, que lá na explicação é o M, olha só o que vai acontecendo em cima do eixo Y. Ele vai aumentando e diminuindo. Olha só. Vou passar para o segundo quadrante. O seno continua lá, em cima do eixo Y, só que ele está diminuindo agora. Vou passar para o terceiro quadrante. Olha onde foi parar o segmento azul, pessoal. Está na parte negativa do eixo Y, ok? E agora, aqui, ó, no quarto quadrante, o seno continua negativo. Então, gente, o seno é essa parte azul, que aumenta e diminui de acordo que eu vou girando a minha circunferência trigonométrica, ok? Qual é o valor máximo que o seno pode chegar? 1. Qual é o valor mínimo que o seno pode chegar? Menos 1, tá? Então, o seno máximo é 1 e o mínimo é o menos 1, tá? Então, o seno de um arco trigonométrico é essa medida aqui, ok? Voltando lá à explicação, vamos usar a mesma linha de raciocínio, pessoal, para o cosseno. O cosseno, com essa configuração aí, cosseno de alfa é o cateto adjacente. Adjacente é quem está colado em alfa. E você vai perceber que quem está colado em alfa é esse segmento aqui, ó. OQ. Na verdade, aqui. Dividido pela hipotenusa, que é 1. Cosseno de alfa é igual à medida AQ, que é essa que eu vou rabiscar aqui para vocês, ó. Então, vou colocar vocês para pensar um pouco. Se o M for móvel,
girar em torno da circunferência, o que vai acontecer com essa medida AQ? Ela vai aumentar e diminuir, aumentando e diminuindo. Visualiza aqui, ó, cosseno, tirei o seno para não confundir. De acordo que eu vou modificando o tamanho do meu ângulo, o seno vai aumentando, o cosseno, né, na verdade, vai aumentando e diminuindo, olha só. E ele sempre fica apoiado em cima do eixo X. Por mais que eu gire, sempre vai ficar apoiado em cima do eixo X, tá? Eu vou colocar aqui um ângulo conhecido de vocês, 60 graus, mais fácil. Qual é o cosseno de 60? Meio, olha só, é metade do raio. Se eu usar a mesma ideia para o seno, vou pegar o meio, que é mais fácil também, olha só. O seno de 30 graus. 31. 30 graus. Vai ficar assim. É metade do raio. Olha só o tamanho do segmento azul, gente. Esse segmento vermelho, ele representa o cosseno de 30. O azul representa o seno de 30. Ok? Então, é isso. Olha só o que acontece quando eu giro em torno de toda a circunferência. Mas eu aprendi lá na tabela trigonométrica, vou colocar aqui 60 de novo, que o cosseno de 60 é meio, tá aí, ok? Mas o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Sim, eu concordo. Pega a sua calculadora agora e divide. Raiz de 3, digita raiz de 3 e divide por 2. Vai dar esse valor aqui, ó, aproximadamente 0,87. É o mesmo valor da tabela, pessoal. Só que está escrito na forma decimal. Então, os valores da tabela sempre vai ter o máximo 1, mínimo menos 1. Então, o seno máximo que vai é 1, mínimo é menos 1. Cosseno, olha só, o cosseno é o vermelho, o máximo é 1, o mínimo é menos 1. Eu vou parar essa aula por aqui e já eu vou falar ainda mais sobre a circunferência trigonométrica, ok?